Quero cumprimentar todo o povo do Senhor com a paz do Senhor. Lá em casa também, sinta-se cumprimentado com a paz do Senhor e com o amor de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Eu hoje queria dar continuidade à nossa ciclo de mensagens, de explicações, de reflexões acerca das bem-aventuranças. O primeiro discurso proferido por Jesus Cristo, naquele monte, quando ele deu início ao seu ministério. E este verso 3 foi o início, a primeira frase do seu discurso, porque ele no verso 2 diz: e passou a ensiná-los. Noutras traduções é: e abriu a boca e falou. O que é que ele passou a ensinar? Tudo aquilo que nós temos aprendido. E com este versículo hoje, novamente o verso 3, porque é o versículo mais importante de todo o discurso e por isso merece toda a nossa consideração e toda a nossa reflexão. E eu queria pensar convosco o seguinte tema: o cristianismo é para os fracos. O cristianismo é para os fracos. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O cristianismo é para os fracos. E eu queria abordar hoje um tema muito importante convosco, para que nós entendamos algumas coisas que nos vão ajudar a entender todas as bem-aventuranças, ou todas as outras seguintes bem-aventuranças, e também até o Sermão do Monte, e porque não entendemos também porque é que Jesus ensinou da forma como ensinou. E o problema que eu queria abordar hoje é o problema da autoestima. E a autoestima é muito corrente no seio evangélico. A autoestima foi agora agarrada como uma forma de massajar corações, massajar egos e prender pessoas, a atenção das pessoas. A palavra que Jesus proferiu, ela abrange principalmente aqueles que têm a sua autoestima em baixo. Jesus profere estas palavras não para aqueles que pensam que são campeões na fé, não para aqueles que pensam que são super espirituais, mas antes pelo contrário. Ele começa proferindo este discurso para aqueles que pensam que estão desamparados, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que têm a sua autoestima bastante em baixo. E uma das maiores críticas que muitas vezes se ouve em relação aos crentes é que a crítica é a seguinte: só és cristão porque fizeste do cristianismo uma muleta. Por outras palavras, se não fosse o cristianismo, tu não tinhas a atenção de ninguém. Se não fosse o cristianismo, tu não eras ninguém. Tu fizeste da religião cristã a muleta da tua vida. A primeira pergunta que eu faço é: será que o cristianismo é uma muleta? Será isto uma verdade ou será isto uma mentira? Será que esta crítica tem bases de verdade ou será que esta crítica é totalmente destrutiva e é uma pura mentira? E eu quero acreditar, sabendo eu o que é uma muleta, e todos nós sabemos o que é uma muleta, e eu por acaso tive a curiosidade de ir ao dicionário, e no dicionário está: muleta é uma forma de auxílio, muleta é uma forma de ajuda para aquele que não consegue andar. Então para mim, no meu coração e na minha convicção, é verdade, o cristianismo é a muleta do cristão. E qual é o problema de aceitar isto?
Parece que isto é ofensivo, parece que isto é destrutivo, mas não. A moeta serve de suporte. A moeta é muito bem-vinda para aqueles que não conseguem andar. Se alguém parte uma perna, se alguém torce um pé, é muito difícil tornar a andar sem ao auxílio de uma moeta. Portanto, a moeta é um utensílio muito bem-vindo debaixo de certas necessidades. Quando tudo falha, quando os pés falham, quando as pernas falham, as moetas servem de auxílio e quem está a sofrer, ele consegue novamente andar. A moeta é, por isso, uma necessidade bem-vinda. Então, eu creio só por esta definição que sim, o cristianismo é uma moeta, sim. O cristianismo é uma moeta para quem está fraco, para quem está frágil, para quem está debaixo de uma crise de mágoa, de amargura, de desespero. Se é assim, se a moeta é bem-vinda, qual é o problema de afirmar então que o cristianismo é para os fracos? Geralmente, ninguém gosta de se sentir necessitado por coisa alguma. Todos nós gostamos na generalidade das pessoas, as pessoas gostam de ter as suas necessidades supridas, as pessoas gostam de estar bem vestidas, as pessoas gostam de ter uma boa alimentação, as pessoas gostam de ter uma boa casa, um bom carro. As pessoas não gostam de sentir necessidade. Mas o cristianismo é muito mais do que suprir uma necessidade. O cristianismo é muito mais do que tapar uma falha. Jesus, em Marcos 2,17, ele diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Presta atenção. Só consegue ir a Cristo aquele que admite que está doente. Porque muitos estão doentes e não admitem que estão doentes. Muitos estão doentes e se negam de ir ao médico porque sentem que isso é uma fraqueza, é uma fragilidade na vida deles. Admitir que se está doente é por demais fragilizante para as nossas vidas. Agora, aquele que quer ir a Cristo, ele tem que admitir que está doente, que ele tem uma doença de alma. Muitas vezes, as doenças de alma são piores do que os cancros no corpo. E só Cristo pode curar a doença da alma. Só Cristo serve de moeta à nossa alma. Só Cristo nos consegue levantar e fazer novamente andar. A crítica comum do povo, do mundo, é que só é cristão quem é fraco. Eu ouvi esta frase muitas vezes da boca do meu pai. Tu foste para a igreja porque és um fraco. Tu foste para a igreja porque não consegues ser mais nada, porque não consegues fazer mais nada, e então refugiaste na igreja. Em certa parte ele tinha bastante razão. Mas quando eu entrei para a igreja, quando eu me converti a Cristo, foi por necessidade da minha alma. Eu senti necessidade de amor, eu senti necessidade de auxílio, eu senti necessidade de paz. Porquê? Porque eu estava doente. Eu senti necessidade do medicamento divino, da graça e da misericórdia de Jesus. Então é verdade, sim. É verdade, sim. Todo o cristão é um fraco. Todo o cristão é frágil. Todo o cristão é necessitado das migalhas que caem da mesa do Senhor, as migalhas da graça. Eu sinto necessidade das migalhas da graça.
Por isso é que Jesus começa o seu discurso com bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os macários, bem-aventurados os mendigos, aqueles que se arrastam para mendigar a graça de Deus. É verdade. Mas vamos pensar outra coisa. O que é que leva alguém a criticar o cristianismo desta forma? Por que é que as pessoas criticam o cristianismo desta forma? Como um sentido pejorativo de fraqueza. Em primeiro lugar, nós temos que compreender que todo o mundo crê em algo. Até os ateus creem. O ateu crê piamente que nós não devemos crer em Deus. Portanto, ele já crê em alguma coisa. O ateu crê piamente que Deus não existe. Então, ele crê em alguma coisa. Todo o mundo crê em alguma coisa. E isto se torna bastante perigoso. Porque aquilo em que eu acredito, ele acaba por moldar a minha vida. Se eu acredito em cristianismo, eu acabo por ficar cristão. Se eu acredito no ateísmo, eu acabo por ficar ateu. Se eu acredito num partido político, eu acabo por ser partidante daquele partido. Se eu acredito num clube desportivo, eu acabo sendo adepto daquele clube. Você está entendendo isto? Por isso, aquilo em que eu acredito, ele vai, mais tarde ou mais cedo, acabar por moldar a minha vida. Então eu dou glórias a Deus hoje, porque você acredita no cristianismo, você acredita em Cristo, você acredita em Jesus. Qual é a base da crença de que o cristianismo, sendo uma moeta, se torna indesejável? Porque é que as pessoas, quando eu digo que o cristianismo é a moeta da minha vida, as pessoas não gostam de ouvir isto, porque eles querem ouvir outras coisas. O que é que faz alguém dizer que não precisa de moetas? Você e eu já ouvimos muitas vezes dizer isto. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de nada de ninguém. Eu não preciso de me rebaixar a ninguém. E muito menos preciso de moetas. O que é que leva alguém a desprezar a fé cristã? É a seguinte afirmação: eu não preciso do cristianismo, porque eu não estou nem fraco, nem doente. Todo aquele que despreza a fé cristã, ele nunca vai admitir que ele é fraco, que é doente e que é necessitado. Todo aquele que nega a fé cristã, ele nunca vai se tornar dependente da graça e da misericórdia de Deus. Por isso eu digo, o cristianismo é para os fracos. Eles dizem também, porque é que eu preciso de Cristo? Porque é que eu preciso da graça, da misericórdia de Deus? Para que é que eu preciso do perdão? Eu não sou pecador. E se eu pecar, outros pecam muito mais do que eu. Eu não preciso disso. Mas a grande pergunta é: em que é que eles suportam a sua vida? Por que é que eles dizem isso? Por que é que eles têm a coragem de abrir a sua boca e dizer: eu não preciso de Cristo, eu não preciso da religião, eu não preciso de Deus? O que é que os leva a dizer isto? Porque eles estão debaixo da religião contemporânea, a religião do mundo. Novamente, eu afirmo, ninguém vive sem algum tipo de fé e ninguém vive sem algum tipo de crença. Todos temos algum tipo de fé e todos temos algum tipo de crença. Mas qual é a fé e a crença destes que negam o cristianismo desta forma?
Qual é a fé e a crença destes que dizem que não precisam de Cristo, não precisam de Deus, não precisam da graça, não precisam da misericórdia, não precisam de cultuar, não precisam de vir à igreja? Qual é a fé destes? É a fé no eu. Porque eu também posso, porque eu também sei, porque eu também posso cultuar sozinho, porque eu também posso resolver os meus problemas. É a fé no eu, é a religião da autoconfiança, da autodeterminação, da autodependência, da autoestima, da auto, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Meu amado irmão, presta atenção no que eu lhe vou dizer. Esta é a religião do momento. Esta é a religião que impera no mundo e, por incrível que pareça, ela também está já inserida no meio evangélico. Ela já está inserida no cristianismo. Por isso é que as palavras de Jesus o chocam de frente com este tipo de pensamento ou religião. Quem for bastante interessado, você pode estudar os verdadeiros filósofos. E era isto que eles diziam: é a religião do eu. É a religião da autodeterminação. Mas deixa que eu te diga uma coisa: a autodependência não te leva ao céu. Se tu pensas que podes depender de ti próprio para chegar ao céu, isso é um erro. Porque para chegar ao céu, nós temos que ser dependentes de Deus, exatamente igual a uma criança depende da sua mãe ou do seu pai. Em Marcos 10,15, Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nele aonde? No reino dos céus. Nós temos que receber Deus como uma criança recebe o carinho do pai, o leite da mãe. Mas a autoconfiança em ti próprio, a confiança em ti próprio, essa também não te leva ao céu. Porque aqui Jesus diz: bem-aventurados, e agora sim, os humildes de espírito. Só quem é humilde de espírito é que pode chegar ao céu. Só quem é humilde de espírito é que é herdeiro do reino dos céus. Pastor, então porquê é que a autoconfiança não leva ao céu? Porque aquele que confia em si próprio não é humilde, é orgulhoso, é arrogante. E os arrogantes, os orgulhosos e os soberbos, eles não chegam nem aos portões do céu. Mas mais, a autodeterminação, ou seja, aquele que tem determinação própria, que é progressista, que é todo virado para a frente, que é um homem frontal, que é um homem cheio de dinâmica, esse também não vai chegar ao céu. Porque somente a confiança na soberania de Deus, somente a confiança na providência de Deus, somente a esperança que Deus derrame graça e misericórdia e coloque meios de graça ao nosso alcance é que nos pode levar ao céu. Porque é somente através da graça e da misericórdia de Deus que nós podemos chegar a Ele. Mas a autoestima, aquele que se estima a si próprio. Mas pastor, Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, tu tens de te amar. Jesus não quis dizer nada disso. Jesus não quis incentivar a autoestima, porque a autoestima também não leva ao céu. O que leva ao céu é a graça e a misericórdia de Deus. Então, rapidamente nós compreendemos que quem é autodeterminado, autoconfiante, quem tem uma autoestima, quem tem quem é autodependente, todos esses que
que pensam dessa forma, que nutrem por esse pensamento, eles são doentes. Só que eles não o querem admitir. Porque todo aquele que diz que não depende de Deus, todo aquele que diz que não depende do Criador, ele é doente de alma, ele é doente de espírito. E Jesus nunca vai ministrar uma cura pela forma desse problema. Por outras palavras, para você entender, Jesus nunca te vai dizer, olha para ti mesmo. Jesus nunca te vai dizer, tem fé em ti mesmo. Olha para o teu coração, conhece os teus pensamentos, vê como é que é a tua força do teu coração, vai em frente. Jesus nunca vai dizer isso. O que Jesus vai dizer é que a minha graça te basta. E somente a minha graça te pode curar. Ele cura este tipo de problemas com graça e com misericórdia. Até aqui você está a entender, meu querido? Este é o problema do século XXI. Mas olha, este problema começou no Jardim do Éden. É, pastor? É. A religião do eu, a religião da autodeterminação, a religião da autodependência, da autoestima, ele se tornou popular a partir da queda de Adão e Eva. Em Gênesis 3 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que é que aconteceu aqui? Deus chegou a Adão e disse, come de tudo, mas daquela árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis, porque no dia que dela comerdes ou tocardes, certamente morrereis. Aqui era um teste que Deus estava fazendo à obediência de Adão. Só quando Adão olhou para os olhos daquela serpente, Adão ouviu da boca da serpente a pregação da autoajuda, a pregação da autoestima, a pregação da autodeterminação. Ele ouviu, a partir dos olhos da boca daquela serpente, ele ouviu a pregação da religião do eu, do egocentrismo. E ele disse, a serpente disse para Adão, tu não vais morrer, antes pelo contrário, tu vais ter o mesmo conhecimento e tu vais ser capaz de fazer as mesmas coisas que Deus. Tu vais ser determinado, tu vais ser dependente de Deus. E por isso é que o pecado entrou no mundo. O único que pode ser autodependente, ter uma autoestima elevada, ser autossuficiente e por aí fora, é Deus e não o homem. Porque Deus é o Criador, o homem é a criatura, é a criação. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, as pregações que nós andamos ouvindo são as pregações que o serpente falou aos ouvidos de Adão e de Eva. O reino de Deus, meus amados, é daqueles que se consideram fracos. O reino de Deus é daqueles que se consideram dependentes. O reino de Deus é daqueles que são pobres em espírito, que são miseráveis mendigos, que se arrastam em direção aos pés de Cristo para dele receber migalhas de graça e de misericórdia. É desses que é o reino dos céus. É muito perigoso quando alguém fala ou quando alguém acredita na doutrina do confio em si mesmo. É por isso é que somente o cristianismo leva o homem a ver que realmente é dependente do Criador. Somente o cristianismo. Não existe mais religião nenhuma no mundo, nem derivados de religião. Não existem pensamentos
filosóficos. Se você for ter uma consulta com um psicólogo, o que é que o psicólogo vai dizer? Tenha fé em si mesmo, olhe para si, confie em si, você pode. Nenhum psicólogo vai dizer, olhe para Deus, confie em Deus, depende de Deus, entrega a Deus. Ninguém lhe vai dizer isso. O único que lhe diz isso é o cristianismo. Por isso é que o cristianismo é para os fracos. O cristianismo é dos fracos. E por isso é que Paulo disse, agora que estou fraco, então já sou forte. Porque aquele que assimila e aceita a sua fraqueza perante Deus, Deus aprimora a sua força, a força dele na sua fraqueza. Esta doutrina do confio em si mesmo, da autodeterminação, da autoajuda, ela só nos leva a um caminho, fora dos portões do reino dos céus. Foi o mesmo destino que Adão e Eva tiveram, foram expulsos do jardim. Estas doutrinas do confio em si mesmo, as doutrinas do neopentecostalismo, elas levam-nos para fora dos portões e não para dentro dos portões. Esta é talvez das pregações mais difíceis de pregar e de ouvir, porque ninguém gosta de ser fraco. Mas, meu querido e minha querida que me está ouvindo, enquanto você não aceitar a sua fraqueza diante de Cristo, você não pode entrar no reino dos céus. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. É por causa da doutrina do confio em si mesmo que muitos pregadores estão enriquecendo e muitos crentes se estão amargurando. Porque o pregador, ao pregar desta forma a doutrina do confio em si mesmo, o pregador está a falar aquilo que a pessoa gosta de ouvir. E geralmente nós que já estamos habituados com este tipo de pregações expositivas, pregações bíblicas, mesmo nós que estamos habituados a isso, nós muitas vezes vimos à igreja com a perspectiva de ouvir algo que nos agrade. Só que a Bíblia, o cristianismo, ela nos coloca no conflito da verdade. Ela nos diz, a Bíblia nos diz, tu és fraco, tu és doente, tu és necessitado, tu és dependente e sem Deus não és ninguém. Portanto, só a doutrina do confio em si mesmo é que vai fazer com que os nossos ouvidos se agradem para ouvir essas coisas. E por isso é que essas ditas igrejas, elas estão cheias. E por isso é que esses ditos pastores e pregadores, eles estão ricos. Eles enriquecem à custa nas suas pregações, porque o povo gosta de ouvir isso. Só que o problema é quando o povo chega à casa e ele vai ver que a sua fraqueza está lá, o seu problema está lá e a resolução não veio, porque a doutrina do confio em si mesmo, ela não resolve problemas e ela não cura ninguém, nem corpo, nem alma, nem espírito. E aí a pessoa vai ficar amargurada, a pessoa vai se desesperar. É por causa destas coisas. E é para combater estas coisas. Porque isto não é novo. A doutrina do confio em si mesmo não é nova. Ela se prolongou pelos séculos até hoje. Mesmo antes de Cristo já havia a doutrina do confio em si mesmo. E é por causa disso que Jesus se senta e começa a ensinar o quê? A combater
a doutrina em si mesmo. Jesus começa uma série de bênçãos, uma série de exortações que nos levam a Deus, dizendo: tu és fraco, tu és dependente da minha graça. E isto chocou o povo que lá estava, chocou os fariseus e até chocou a psicologia, a filosofia que estava em vigor, porque os grandes filósofos gregos, eles existiram antes de Jesus. E aquele povo que estava a ouvir Jesus, eles sabiam a filosofia de Platão, de Aristóteles e outros por aí fora. E quando Jesus abre a sua boca e diz: tu és fraco, ou se não fores fraco, não podes entrar no reino dos céus. Ele chocou lá e pode estar chocando hoje, agora, aqui, nesta hora, neste momento. Deixe-me terminar esta pequena reflexão, esta pequena mensagem, com algo, com uma exortação, com um conselho, com um chamamento à sua razão. Nunca siga nada, nunca aceite nada que Jesus não prometeu. Eu estou cansado de dizer, eu estou à espera que alguém me apresente um versículo, somente um já me convence, em que Jesus prometeu prosperidade financeira. Não existe. Mostre-me um versículo em que a prioridade da obra de Cristo, a prioridade do Evangelho, que é as curas, os milagres, os prodígios e maravilhas. Me mostrem um versículo somente. Pastor, Jesus curou, correto, eu aceito isso. Os apóstolos curaram, eu também aceito isto. Mas eles primeiro pregaram. Porque não é o ato de impor as mãos, não é o ato de ir operar uma maravilha. Quem cura e quem convence e quem liberta é a palavra santa de Deus. Quem nos torna dependentes da graça é a palavra santa de Deus. E quando nós já estamos logo agora dependentes da graça, quando nós estamos em fraqueza perante Jesus, Ele então nos cura. Ele então nos liberta, Ele então nos salva. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Não aceite nada daquilo que Jesus não prometeu. Existem muitos aí que andam gritando quando Deus está calado e andam sussurrando quando Deus está falando. É por isso que estas mensagens, é por isso que a palavra bíblica, a palavra exposta da Bíblia, ela não traz povo, ela não chama povo, porque o que o povo gosta é show, é espetáculo, é tremor de terra. Mas a palavra de Deus não faz nada disso. A palavra de Deus nos limpa a nossa alma, nos tranquiliza o nosso coração. A palavra de Deus é um fertilizante, a palavra de Deus é uma semente que vai demorando tempo a germinar até que por fim dê o fruto para que ela foi enviada. Você está entendendo? Diga amém. Jesus não veio também tornar ninguém autossuficiente ou com uma boa grande dose de autoestima. Jesus não discursou para aquele povo: vocês são todos poderosos, vocês são os campeões na fé. Se vocês pensarem com muita força, se vocês sonharem, se vocês fizerem desenhos, as coisas vão acontecendo. Jesus não disse nada disso. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os macários, os mendigos. Por outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, meu filho, minha filha,
quando tu te tornares um mendigo da graça de Deus, tu és muito feliz, és felicíssimo, és mais do que feliz, porque tu já herdaste agora o reino dos céus. Jesus nunca prometeu poder, Jesus nunca prometeu prosperidade, Jesus nunca prometeu a felicidade deste mundo, os prazeres deste mundo, comer o melhor. Jesus nunca prometeu nada disso. Antes, pelo contrário, olha o que é que Jesus diz em Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse... Jesus disse para a multidão e Jesus disse para os discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, largue tudo, renuncia tudo. Não anda à procura de prosperidade financeira, não anda à procura de prosperidades materiais. Negue-se a si mesmo. Quem quer vir após mim, quem quer ser digno de mim, negue-se, dispa-se, conforme eu me despido de toda a honra e de toda a glória para estar aí no meio de vós. E tome a sua cruz e siga-me. Qual foi a prosperidade que Jesus ofereceu aqui? Somente o prazer de seguir a Cristo. Somente o prazer de estar com o Mestre. Somente o prazer de um dia eu estar face a face, cara a cara, com aquele que morreu por mim, que me salvou, que me libertou e que pagou a minha dívida de graça, gratuitamente, sem nada em troca. É isso que Ele me prometeu, a minha salvação, a minha confiança, a nossa confiança, a confiança do cristão que é fraco. Ela reside somente nas migalhas da graça e não no eu, no tudo posso, no eu tudo sei. Nas próximas mensagens, nós iremos ver e analisar e falarmos e pensarmos juntos. Qual é a possível cura da fraqueza do cristão? Vai ser pelo menos duas mensagens interessantes, ainda no verso 3. Para depois, então, no fim, quando entendermos perfeitamente este verso 3, o que é que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus há reino dos céus. Quando nós entendermos o que é isso, então é muito mais fácil para nós entendermos todas as outras bem-aventuranças, e até o próprio Sermão do Monte. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a enfraquecer o nosso eu. Que Deus nos ajude a nos tornarmos mais dependentes de Deus. Porque com certeza isso nos trará uma felicidade suprema, uma felicidade que vem do alto, da mesma forma como aquela criança vê o pai, a mãe, o seu suporte de vida estão ali os dois, e então a criança fica feliz. Que nós sejamos como crianças ao observar o pai e a mãe. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.